Estamos aqui com a Bíblia aberta e queremos ler aquilo que Pedro escreveu no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Hoje eu gostaria de falar que você não pode nem deve pensar em desistir do seu casamento. Eu quero dizer para você que não há casamento perfeito. É impossível nós colocarmos escudos, bloqueios no nosso relacionamento conjugal contra os ataques externos e os conflitos internos que nós, como seres humanos, temos diariamente, constantemente. São muitos os inimigos que conspiram contra o matrimônio. São muitas as ameaças que atingem o casamento. Apesar de tudo isso, nós não devemos deixar de lutar, porque a vida é uma luta renhida e que nós temos que lutar todo instante, porque o inimigo que acabou com o lar de Adão e de Eva é o mesmo inimigo que está presente na nossa realidade do dia a dia. Então nós precisamos de lutar e lutar para vencer, porque aquele que está conosco é maior do que aqueles que tentam nos destruir. Muitos casais desanimam com o relacionamento e desistem do casamento. Ao aceno da primeira crise, eles já acham que chegou ao fim. Preferem se encher de mágoas, se revestir do que de se revestir de amor. Preferem as palavras duras ao afeto meigo e sincero. Nós precisamos realmente reconhecer que o casamento é uma empreitada, é um projeto muito difícil, mas que o seu autor está conosco. E ele tem todo o poder no céu e na terra para nos garantir a vitória no nosso relacionamento conjugal. Pode existir ex-maridos, ex-esposas, contudo jamais haverá ex-filhos. Não desista de lutar por um tempo novo no seu casamento. Invista o melhor que você tem no relacionamento conjugal. Seja pródigo nos elogios, cauteloso nas críticas, demonstre afeto, seja romântico, fale palavras boas, palavras que realmente saiam do seu coração, como aquelas que saíram no tempo de namoro. Demonstre amor, carinho. Regue o seu casamento com o coração. Busca Deus, sim, em primeiro lugar, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós podemos acrescentar ao nosso romance, ao nosso casamento, ao nosso matrimônio, aquilo que realmente Deus tem para nós. Eu descobri uma coisa interessante, e foi lendo a respeito de um livro, esse livro aqui, não é? A Idade da Oportunidade, escrito pelo Paulo Tripp, para os pais cuidarem dos adolescentes. Mas nesse livro nós descobrimos em 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 1, no versículos de 3 a 9, ele está dizendo aqui no versículo 9, pois aquele que não há
em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele está falando que, às vezes, no nosso relacionamento matrimonial, no nosso relacionamento com os nossos filhos, adolescentes, nós estamos cegos e não estamos vendo. Porque nós precisamos verificar que nós temos a bênção de Deus nas nossas vidas. Veja só o que está dizendo aqui Pedro, na sua segunda carta. Ele diz aqui: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas, grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí ele diz no verso 5, e é por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, que é conhecimento, e a ciência domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. A piedade é uma palavra que fala que nós devemos ter a natureza divina em nós, e nós temos essa natureza divina, porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos a presença gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Então nós temos essa natureza divina, e essa natureza divina nos torna vencedores e vitoriosos. Aí está dizendo aqui no verso 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas vos deixarão, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. Olha, nós não seremos infrutíferos nem ociosos, improdutivos, mas nós vamos produzir realmente a natureza de Deus no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, se realmente nós descobrirmos isso. Então está dizendo aqui, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós nos lembramos de que ele casou, desposou a igreja. E a igreja é composta de pessoas que foram nascidas de novo, que foram transformadas. Pois esse relacionamento de Cristo com a sua esposa, com milhares, milhões de pessoas, é um relacionamento sadio, onde a manifestação do amor de Deus se faz presente, trazendo solução, resposta às nossas angústias, nossos desesperos. Então, Jesus é um exemplo de que ele amou a igreja e deu a sua vida pela sua igreja. Nós não devemos desfazer, nem tentar desistir do nosso relacionamento conjugal. Nós devemos nos apropriar dessa natureza divina e exercer essa natureza divina com todo aquele dons que Deus nos deu, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23, 22, 23 em diante, não é? Falando do amor, falando da longanimidade, da bondade, da misericórdia, falando do domínio próprio. Então, quando nós adquirimos esses dons espirituais, nós temos possibilidade de não desistir do nosso casamento, permanecer firme e trazer realmente solução e resposta, porque nós precisamos trazer para nossas futuras gerações um exemplo de que realmente o nosso casamento perseverou apesar das lutas, das dificuldades e dos problemas. Pastor Jones Vidarte Lopes, aqui de Boca Raton, do coração de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe e que jamais, em tempo algum, você venha desistir da palavra, do seu casamento, do seu relacionamento, da sua família. Fique firme, revista-se da piedade, da natureza divina e vá a fundo num amor sacrificial, num amor realmente que é o amor revelado por Cristo Jesus, que nos amou e amou até dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E não se esqueça, leia lá 2 Pedro, capítulo 1, de 3
a 10. Que Deus nos abençoe.